se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O guarda florestal fantasma, Açucena. As pessoas em Açucena falavam de uma sombra misteriosa que perambulava a mata próxima. Alguns diziam ser uma lenda, outros juravam ter visto o guarda florestal desaparecido há anos. Eu, cético por natureza, nunca dei atenção, até aquela noite. Fui convidado por um amigo para acampar na região, algo que parecia uma ideia incrível para fugir da rotina. Estávamos em um grupo pequeno, só 4 pessoas, todos confiantes de que seriam dias tranquilos em meio à natureza. Montamos nosso acampamento próximo a uma clareira. O dia foi agradável, com o céu azul impecável e o som das árvores balançando ao vento. À noite, porém, as coisas começaram a mudar. O clima ficou pesado, como se a floresta nos observasse. Meu amigo Pedro, um contador de histórias nato, mencionou o guarda florestal fantasma. Ele protege a mata, dizem que aparece para quem ameaça o equilíbrio daqui, disse ele com um tom misterioso. Todos rimos, mas eu sentia um leve arrepio. Durante a madrugada, fui acordado por um barulho estranho, algo entre passos e folhas sendo arrastadas. Olhei em volta e vi que os outros estavam dormindo profundamente. Peguei minha lanterna e saí da barraca, o som parecia estar vindo da direção oposta ao acampamento. Cada passo meu fazia o coração bater mais forte. Quando alcancei a origem do barulho, vi marcas no chão, como pegadas, mas eram incomuns, profundas demais, e ao mesmo tempo, não pareciam humanas. Ao apontar a lanterna para frente, percebi um vulto entre as árvores. Ele usava um chapéu de aba larga, e seus olhos brilhavam como brasas. Um calafrio percorreu meu corpo, e antes que pudesse reagir, ele sumiu como fumaça. Voltei para o acampamento apressado, mas não consegui dormir o resto da noite. O vulto não saía da minha cabeça. Eu queria acreditar que era apenas minha imaginação, mas algo naquela figura parecia real demais. Na manhã seguinte, contei aos outros o que vi, mas todos riram, dizendo que eu havia sido vítima das histórias de Pedro. Mesmo assim, decidi investigar mais. Sabia que as respostas estavam na mata, e não descansaria até entender o que era aquela aparição. Durante o dia, a floresta parecia comum, até mesmo acolhedora. Mas a sensação de ser observado não desaparecia. Os outros continuaram a aproveitar o dia, mas eu estava determinado a seguir qualquer pista sobre o que tinha visto na noite anterior. Pedro, percebendo minha inquietação, decidiu me acompanhar em uma caminhada pela trilha que levava ao antigo posto do guarda florestal. A construção era apenas um esqueleto de madeira velha, coberto de musgo e quase engolido pela vegetação. Diziam que o posto havia sido abandonado há décadas, depois que o guarda florestal desapareceu misteriosamente. Enquanto explorávamos, Pedro encontrou uma foto emoldurada caída no chão. Era do suposto guarda, um homem alto, com uma expressão severa, usando o mesmo chapéu que eu havia visto na noite anterior. Um som de passos atrás de nós fez Pedro se virar bruscamente. Não havia ninguém lá. Está vendo? Não é só história, ele murmurou, tentando parecer calmo. Decidimos voltar para o acampamento, mas no caminho, encontramos mais pegadas daquelas incomuns, profundas e disformes. O que quer que fosse, parecia nos seguir. Ao anoitecer, a tensão aumentou. Não conseguimos acender a fogueira, pois o vento soprava forte demais. Um silêncio opressor tomou conta do lugar, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas. Então, ouvimos um assobio. Era um som baixo, melódico, mas assustadoramente próximo. Olhamos em volta, mas não vimos nada. De repente, uma sombra enorme passou correndo entre as árvores. Gritamos e nos juntamos no centro do acampamento, tentando entender o que estava acontecendo. A sombra voltou, dessa vez mais perto, e então ouvimos uma voz grave e arrastada: "Vocês não deveriam estar aqui." Todos corremos para as barracas, mas sabíamos que aquilo não nos protegeria. O guarda florestal estava por perto, e ele parecia irritado com nossa presença. A madrugada foi um tormento. Nenhum de nós conseguiu pregar os olhos, e os sons ao redor do acampamento continuavam. Parecia que a floresta estava viva, respirando, conspirando contra nós.
Quando o sol finalmente começou a nascer, tomamos a decisão de partir o mais rápido possível. Enquanto desmontávamos as barracas, Pedro notou que uma das árvores próximas tinha marcas de garras profundas, como se algo tivesse tentado nos assustar deliberadamente. O caminho de volta parecia mais longo, e a sensação de estar sendo seguido nos acompanhou até o carro. Quando finalmente entramos no veículo e nos afastamos, respirei aliviado. Mas ao olhar pelo retrovisor, vi novamente a figura de chapéu parado na beira da estrada, observando. Seus olhos brilhavam como brasas, e um sorriso sinistro se formou em seu rosto antes que ele desaparecesse na floresta. Depois daquela experiência, nunca mais duvidei das histórias de Pedro, nem das lendas locais. O guarda florestal fantasma de Açucena não era apenas uma história para assustar turistas, ele era real, e estava ali para proteger seu território. Se alguém ousasse desrespeitar a floresta, sabia que enfrentaria sua ira. Até hoje, evito aquele lugar. Mas a visão do fantasma ainda me atormenta, e às vezes, tenho a impressão de ouvir aquele assobio baixo e melódico, como se ele estivesse me lembrando de que sempre estaria observando.